Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. E é um prazer imenso estarmos mais uma vez, começando mais uma semana. E se estamos aqui iniciando mais uma semana na presença do Senhor, é porque Ele nos sustentou. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Estamos nesta segunda-feira, hoje, dia de culto de louvor, culto de glorificação ao nome do nosso Senhor. Daqui a pouco, às 20 horas, ao vivo, aqui pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Mas antes de começar o culto de glorificação, o pastor que conduzirá o culto, ele já está aqui conosco, né? Como todos os dias, de segunda a domingo, temos o nosso pré-culto, onde o pastor que conduzirá o culto, ele passa aqui nas plataformas integradas. A entrevista, a conversa é aqui no estúdio da Rádio Manaim. Mas você pode acompanhar não só pela Rádio Manaim, pela TV Web Manaim e também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Nosso querido pastor já está aqui, mas antes eu gostaria de convidá-lo a nos ajudar a anunciar o Evangelho Eterno. Como, meu irmão Elias Faia? Simples. Você pode copiar o link aí do nosso YouTube, né? Do nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e colocar aí nos grupos de WhatsApp. Você pode também postar na sua timeline aí no seu Facebook para que mais pessoas possam ser alcançadas e o anunciar do Evangelho Eterno seja feito e que vidas possam ser alcançadas e salvas em nome de Jesus. Está aparecendo aí para você, né? Você que está nos acompanhando no YouTube, se você ainda não se inscreveu nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, no Instagram, no Facebook, também no YouTube, se inscreva. Você que está no YouTube, se inscreva, ative o sininho em todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. E não se esqueça de deixar o seu like, dá o seu like aí, o joinha, o gostei, para que o vídeo tome mais relevância e a própria plataforma YouTube possa mandar para mais pessoas. Amém? Bom, 19h33, nosso querido pastor, que está aqui hoje, né? Muito conhecido, é irmão do nosso querido locutor de 9 ao meio-dia aqui na Rádio Manaim, nosso querido Gustavo Zoen. É o nosso querido pastor Ricardo Zoen. Pastor, quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Amém, Elias. A paz do Senhor a você e a todos os nossos irmãos que nessa hora nos assistem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, é a primeira vez que o senhor participa aqui do nosso pré-culto. Primeira né? vez. Primeira vez participando aqui do nosso pré-culto. O nosso pré-culto, né? É para a gente conversar um pouco com o pastor, a gente fala sobre o culto, a gente fala um pouco sobre a vida do pastor. Sendo a primeira vez que o senhor está vindo hoje, pastor, a gente vai começar a saber do senhor como é que o senhor conheceu a obra, né? A obra do Espírito Santo, se o senhor já nasceu no lar evangélico. O senhor pode ficar à vontade. O senhor se lembra bem de quando foi a conversão do senhor? Se o senhor não nasceu no lar evangélico, o senhor se lembra bem? Me lembro muito bem. Não nasci no lar evangélico. E fui evangelizado por um irmão que tinha conhecido essa obra um ano antes de mim, alguns meses antes de mim. O senhor lembra o ano? 1977. Foi esse ano que eu me converti. O Senhor me abençoou. E eu me lembro muito bem que a gente estava ainda nessa fase, eu estava com 16 para 17 anos, e era uma fase de pré-vestibular, e eu queria estudar com alguém para poder me preparar para o vestibular. E tinha esse amigo que havia se convertido, ele tentou evangelizar a mim e a outros colegas, né, vizinhos ali, morávamos na mesma rua, e eu pelo menos não dava muita atenção ao que ele falava, porque eu não queria, minha vontade era outra. Mas eu propus a ele estudar junto, e ele aproveitou-se desse estudar junto para me evangelizar de uma maneira muito sutil, muito sábia. E ele começou a falar do povo de Israel, da diáspora do povo de Israel, e entrou em alguns assuntos bíblicos. Eu me lembro que ele falou do sonho que Nabucodonosor teve, que Daniel deu a interpretação, e eu ficava olhando aquilo, ouvindo ele falar, e pensava assim, como ele sabe tudo isso? De onde ele tirou isso? Estava na Bíblia, eu não sabia.
E ele fez um convite para mim ir à igreja naquela noite com ele. Ele falou assim: Ricardo, vai ser um culto de ceia. Na hora a gente não sabe o que é isso, né? A gente achava que vai ter algum jantar lá na igreja. Eu pensei que era isso. Mas a ceia mesmo do Senhor, que eu não conhecia. E fui à igreja com ele. Mas não interrompendo o senhor, nós vamos voltar aí. O senhor Sim. foi à igreja com ele. Mas nesses momentos que ele falava com o senhor sobre a Bíblia, sobre as histórias, o senhor prestava atenção, acompanhava de querer Sim. acompanhar mesmo, ou aquilo foi Não, prestava atenção. Eu tinha era uma situação que, quando ele falava, não nesse momento dos nossos estudos, que a gente começou a estudar para o vestibular, mas quando ele vinha falar conosco, comigo, com outros colegas, ele falava muito sobre a volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Eu não sei porquê, eu tinha muito medo desse assunto. Eu não gostava de ouvir, eu tinha medo. E um dos assuntos, após a minha conversão, que eu amo falar, agora não sem mais medo, é exatamente sobre esse assunto, do arrebatamento da igreja, que Jesus está às portas, ele vem para nos buscar e nós temos que estar preparados. Mas isso aí já é depois que o senhor se converteu. Depois que eu me converti, Então vamos voltar lá. Eu só queria perguntar ao senhor se o senhor realmente prestava atenção. Prestava o senhor foi atenção. Na igreja, tinha ceia, o senhor achou que teria uma ceia? Uma coisa social, assim, mas social, não era. Era espiritual. E o Senhor começou, no final do culto, o Senhor começou a falar com a igreja. Eu não sabia o que era aquilo, né? Os dons espirituais, eu não tinha nenhuma noção. Primeira vez que entrava num templo evangélico, nunca tinha entrado antes na minha vida. E o Senhor começou a falar com a igreja, usando lá as servas dele, que o Senhor tem, os servos do Senhor para isso. E naquele momento que o Senhor começou a falar com a igreja, o Senhor me quebrantou muito, me visitou o coração. No primeiro dia? Primeiro dia. Maravilha. E esse quebrantamento se deu porque o Senhor mandou naquele momento. Eu não sabia que era o Senhor, eu não tinha noção do que estava acontecendo ali. E o Senhor mandou a igreja. Eu lembro as palavras que o Senhor usou. O Senhor disse assim: minha igreja, erga as vossas mãos para o alto e glorifiquem o meu nome. E eu levantei as mãos sem ninguém mandar, sem o meu colega que me levou na igreja, sem nenhum irmão falar. O Senhor mandou e eu obedeci. Eu não sei como que eu obedeci também. Foi uma coisa assim pelo Senhor. E quando eu levantei as minhas mãos para adorar o Senhor como Ele mandou, ali o Senhor me batizou com o Espírito Santo naquele momento. No mesmo dia? No mesmo dia. Então saí da igreja convertido ao Senhor. Né? Convertido, dia, batizado com o Espírito Santo. Foi. Que maravilha. Foi. Eu só fui entender isso depois de muito tempo. Eu não entendi isso na hora, lógico. Conversando com o meu pastor, e meu pastor, inclusive, quero fazer uma referência a ele aqui, o pastor Amadeu. Foi meu pastor a vida inteira, nunca tive outro pastor. Ele foi meu único pastor, até a minha unção, minha ordenação. Então, Amadeu, o pastor Amadeu é um homem que mora no meu coração. Amém. Pastor Amadeu realmente é um pastor muito querido. Pastor Ricardo, o senhor começa aí, ficou emocionado? Foi. O pastor ficou emocionado em falar do pastor Amadeu, né? É maravilhoso, né? A obra do senhor. O senhor pode ficar à vontade, pastor. Eu queria perguntar ao senhor, pastor, 1977, né? Isso. Nós sabemos que hoje, às vezes o mundo leva um cristianismo assim, às vezes muita gente se diz crente, mas em 1977, pastor, para um jovem se converter, sair do mundo, isso, e pegar uma Bíblia e carregar embaixo do braço. Era difícil. Era difícil. Eu me lembro quando eu era criança, né? Era difícil. A gente, às vezes, a própria amigos da gente chamavam a gente de Bíblia. Isso, a gente chegava em casa chorando, a mãe perguntava. Isso mesmo. Pastor, o senhor, em 1977, na conversão do senhor ali, o senhor saiu da igreja convicto de que poderia acontecer alguma coisa, os amigos fazerem chacota, alguma coisa, mas o senhor saiu dali decidido. Eu não pensei nisso, eu não tinha nem ideia do que ia acontecer depois. E o que aconteceu depois, naquela mesma noite, foi uma luta que eu travei, porque a minha família não entendeu. Minha mãe, meu pai, minha mãe principalmente naquele momento não entendeu e começou a me fazer um monte de perguntas, de questionamentos, e eu não dei atenção, assim, não que eu não dei atenção à minha mãe, mas aquela palavra dela para me desestimular e para me tirar aquilo que eu recebi do Senhor foi muito mais forte.
muito maior do que as palavras dela. Maravilha. Então, o que eu pude fazer foi orar e, graças a Deus, o Senhor, meu pai, antes de falecer, já faleceu há 6 anos, a gente conseguiu, eu digo a gente porque Gustavo me ajudou nisso, orando e buscando o Senhor, o nosso pai se converteu no leito de morte dele, ele se converteu, aceitou o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. E ele foi um dos que mais me perseguiu, assim, na maneira de dizer, não é? Não concordava com a minha conversão, com a minha ida para a igreja, não concordava, não aceitava, até que o tempo foi passando, Deus foi dando uma bênção, a gente começou a ir com mais tranquilidade, com mais frequência, e aquilo foi caindo, assim, vamos dizer, no costume deles, e não houve mais dificuldade. Mas Deus nos deu uma vitória muito grande quando ele salvou o nosso pai e ele partiu para o Senhor. Maravilha. Com uma vitória. E a palavra do Senhor diz, né? Aquele que deixa pai e mãe, né? Não é como o Senhor disse, não deixei minha mãe. Não deixei minha mãe, deixei meu pai. Mas nada que eles falaram do Senhor tirou aquela bênção que o Senhor recebeu naquele dia. Naquele dia. O convite, o chamado, o batismo com o Espírito Santo, o Senhor realmente estava ali decidido. Aí, a caminhada de jovem do Senhor na igreja, como é que foi a sua juventude na igreja? Foi uma bênção, foi uma bênção. A gente, aí como eu estava falando com você antes de começarmos aqui, eu tive um grande amigo de infância, chamava-se ele Itamar Canal. Ele partiu para o Senhor ainda jovem, com 23 anos de idade, fazendo a obra do Senhor. Esse irmão, eu tinha ele como um irmão mesmo, antes de nos convertermos. É um amigo que eu tive desde os meus 6 anos de idade. Essa amizade nós crescemos juntos na nossa infância, adolescência, juventude. Quem se converteu primeiro, pastor? Eu me converti primeiro, embora ele já tivesse ido à igreja, ainda não tinha se convertido. Eu não sabia que ele tinha ido à igreja. E eu, num determinado momento, senti que aquilo que fazíamos antes de nos converter, não fazíamos nada demais, nada de errado, mas algumas coisas não convinham mais para um servo de Deus. E eu coloquei diante do Senhor essa nossa amizade. Eu pedi a Deus, em oração, que Ele me desse um momento para testemunhar do Senhor Jesus para esse meu amigo. E o Senhor me deu essa oportunidade, falei do Senhor para ele, o que aconteceu comigo, a maneira como Deus me alcançou. E logo depois disso ele começou a ir para a igreja também, e a gente começou a caminhar juntos. Ele se converteu. Quando ele partiu para o Senhor, ele já estava ungido ao ministério da palavra. Olha que maravilha. Naquela época ainda se levantava ainda solteiros, né? Ele era solteiro, eu também fui levantado diácono ainda solteiro, mas era uma época que o Senhor já começou a mudar as coisas, né? Para a obra dele, e ele partiu para o Senhor, e assim, o nosso sentimento é que em breve nós vamos nos reencontrar, e eu espero isso. Uma experiência do Senhor, né? Porque ele era um grande amigo do Grande amigo. Desde a infância. Desde a infância. E o senhor se converteu, ele se converteu depois? Depois. Ele chegou primeiro ao ministério? Chegou, foi diácono e ungido antes de mim, bem antes de mim. Porque ele deslanchou. Ele se converteu e começou a trabalhar no sul do estado. Eu fui um pouco depois dele, para o sul do estado. Ele faleceu com quantos anos, o senhor falou? Ele tinha 23 anos. 23 anos, né? Eu tinha 22 nessa época. Mas isso aí, então, o senhor está contando isso porque ficou a experiência de salvação. Salvação dele. Ele foi tão cedo, mas o mais importante de tudo, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, viver 100 anos, tantos anos, e perder a sua alma. Então foi uma experiência de salvação, né? O senhor nos deu ele como nós pedimos. Oramos ao Senhor e o Senhor nos deu a vida dele para o Senhor. Maravilha. Foi uma benção. O senhor tem alguma experiência, assim, do Senhor? O senhor lembra, assim, uma experiência? Pode ser na igreja, pregando no Manainho? Não, eu me lembro de uma ocasião, uma experiência simples. Eu acho que muitas pessoas tiveram essa mesma experiência que eu. Não é uma experiência assim tão... mas uma experiência que me marcou bastante. Porque eu estava em casa, uma ocasião ainda jovem, e
eu pedi ao Senhor que falasse comigo no culto da noite. Eu falei: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. A gente estava... O senhor era obreiro? Era Não, ainda não estava viajando para o sul do estado. Eu comecei a ser obreiro quando comecei a viajar para o sul do estado do Espírito Santo. E eu pedi ao Senhor que me falasse no culto daquela noite, porque eu queria ouvir a voz do Senhor. O Senhor falava através da palavra, o Senhor, mas eu queria ouvir, queria que o Senhor me falasse no culto. E no final daquele culto, o Senhor usou uma irmã, uma palavra de uma interpretação de línguas, e disse assim: meu servo, tu que me pediste que falasse contigo. E o senhor falou com o senhor naquele momento, né? Falou comigo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, esses momentos passados na presença do Senhor, pelas experiências que são contadas aqui, pelo quebrantamento do pastor, porque são momentos assim que a nossa alma se alegra, nosso coração se alegra, porque é verdade. O mundo tem as suas alegrias, são as alegrias dessa vida. Mas a alegria, o mundo tem um choro, o choro desta vida. Mas quando o servo do Senhor, ele derrama as lágrimas de alegria, né? Por tudo que o Senhor fez e tem feito na vida, maravilhoso. Me lembro de uma ocasião, Elias, que... Pode ficar à vontade, pastor. Eu estava num determinado trabalho que eu digo profissional, ainda jovem, e houve um problema. E eu tinha que resolver aquele problema. Eu não sabia como resolver aquele problema. Eu me ausentei, havia uma família que morava perto de onde eu trabalhava, e eu fui até lá, pedir oração. Essa família me ajudou muito no meu crescimento espiritual, na minha época de jovem. A gente sempre estava lá orando na casa daqueles irmãos, sempre. E nós oramos ali, e o Senhor mudou completamente a situação. Eu não precisei falar um ar depois que eu cheguei no trabalho, tudo estava resolvido, que o Senhor pôs a mão. Então, isso é uma experiência também que marcou muito a nossa caminhada. Amém. O levantamento de diaconato, o senhor lembra? Lembro. A unção? Lembro. Foi interessante você perguntar isso daí, porque eu estava responsável, eu era obreiro, estava responsável pelo trabalho de Burarama, perto de Cachoeiro de Itapemirim. Eu fiquei lá naquele trabalho aproximadamente 3 anos, no interior mesmo. Burarama é uma cidade, é um patrimônio, é muito pequenininha a cidade. Hoje nós temos um templo lá, para a glória do nome do Senhor. E eu estava responsável como obreiro por aquele trabalho. E naquela época também era instrumentista, tocava alguma coisa, um violãozinho e tal, e a gente era usado lá no trabalho para tocar o instrumento. E eu tinha que levar um ônibus com os irmãos de Burarama para o Manaim. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que ir para Cachoeiro, dormir lá de sexta para sábado e pegar um ônibus lá na garagem do ônibus, da aviação. O motorista não sabia chegar lá, então eu tive que ir com ele para mostrar o caminho. E aí nós fomos. Mas naquela noite eu tive um sonho. E eu sonhei que estava um grupo de uns 3 ou 4 pastores, e eu estava à frente deles, assim, do lado deles. Não estava bem ao lado, não, mas estava de largo, né? E um deles me chamou. Ricardo, vem aqui. Nós vamos orar aqui, orar por alguém, alguma coisa. Impõe as suas mãos. Mas eu falei, eu não sou nem diácono. Não, mas impõe as mãos. E eu orei com a imposição de mãos junto com aqueles pastores. E no final, quando acordei, eu falei assim, eu acredito que Deus vai me dar uma bênção lá nessa vigília, que nós tínhamos uma vigília com a igreja de Vila Velha, que era a igreja que tomava conta do sul do estado naquela época, com o pastor Amadeu e os obreiros, os diáconos, e nós fomos eu tive que ir para Burarama para trazer os irmãos para o Manaim, que era essa vigília, era lá do Manaim. E acordei com esse sonho e eu tive a certeza, o Senhor vai me dar uma bênção nessa vigília. Acredito que deverei ser levantado diácono. Pensei isso comigo. Não falei com ninguém não, o sonho ficou só comigo.
Depois eu comentei com alguém, né, sobre o sonho, depois que o senhor me deu essa bênção no meu diaconato. Foi em agosto de 1987. E foi muito próximo ali, mesmo dia? Eu tive esse sonho de sexta para sábado e foi no domingo. No domingo? Domingo, no encerramento da vigília. Aí o senhor se quebrantou, porque o senhor com certeza. falou em sonhos, com certeza. O senhor guardou para o senhor, chegou lá. E se cumpriu. Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Jesus. O casamento do senhor, pastor, o senhor casou, o senhor já era diácono, já estava obreiro ainda? Era diácono, eu fui levantado diácono em agosto de 87 e me casei em abril de 1988. A esposa Cláudia, né? Cláudia, as filhas Ana Cláudia, Mariana, né? Exatamente. Louvado seja o nome do Senhor. E me casei com uma irmã lá da cidade de Cachoeira de Itapemirim, na igreja lá do Ferroviários, do bairro do Ferroviários, que era naquela época a única igreja que tinha lá em Cachoeira. Amém. Agora 19h52. Passa rápido. Passa né, rápido. Passa muito rápido. Muito rápido. Então nós teremos o culto daqui a pouco, 20 horas, horário de Brasília. Nosso querido pastor Ricardo Zoan estará conduzindo o culto dessa noite. Pastor, o senhor pode dar uma breve introdução da palavra, o texto, né? Que vai aparecer na tela. O texto da palavra que nós vamos ler hoje, falar alguma coisa sobre ele, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 9, que é o Senhor Jesus quando fala da oração. Então é isso aí. Ok. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Momento de gratidão ali, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, nós queríamos agradecer a presença do Senhor aqui no nosso pré-culto, que o Senhor possa estar abençoando o culto desta noite. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e vamos para o culto, né? Glorificar o Senhor. Hoje é um dia de glorificação. Isso, louvado. Hoje é dia de glorificação ao nome do Senhor. O senhor pode se dirigir, o pastor vai se dirigir agora para o estúdio 4 do satélite, né? De onde são feitas as transmissões para os cultos, né? As EBDs também, e ali será processado o culto desta noite. O pastor irá conduzir o culto desta noite. Vamos lembrar que 21 horas, horário de Brasília, pela Rádio Manaim, nós teremos o programa Vinde a Mim. 21 horas tem um programa Vinde a Mim. Logo após o culto, os irmãos acompanham pela Rádio Manaim. Nós queremos nos despedir dos amigos, queridos, irmãos, a todos com a paz do Senhor Jesus.